Olá! Na aula de ensino religioso de hoje, nós falaremos sobre o livro sagrado dos cristãos. Todos sabemos que a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Para os cristãos, é julgado que a Bíblia contém todas as regras necessárias para se alcançar o conhecimento sobre Deus. O objeto de estudo sobre Deus é a Bíblia. Mas qual é o tema central da Bíblia? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Nela está escrito o plano de salvação de Deus para o homem. Nessa imagem está retratada como foi iniciado o sistema de vida na Terra e também como é que vai ser terminado ali depois da crucificação de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos continuar. Como a Bíblia está dividida? A Bíblia contém 66 livros e está dividida em duas partes. A primeira é chamada de Antigo Testamento e ela contém livros escritos antes do nascimento de Jesus. A segunda parte é chamada Novo Testamento e ela contém os livros que narram a vinda de Cristo ao mundo e o que aconteceu depois disso. Saibam que essa Bíblia de 66 livros que nós falamos agora, ela é a Bíblia evangélica. Mas existe a Bíblia católica, que tem 73 livros. Logo mais, nós falaremos um pouco sobre por que a Bíblia católica possui 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Vamos lá. Dar continuidade. Mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus. Através do Espírito Santo, Deus guiou cada homem em tudo que ele escreveu. Foram 1500 anos para terminar de escrever a Bíblia. Como é a organização temática da Bíblia? Gênesis. Muitas pessoas acreditam que é o primeiro livro da Bíblia. Para muitas pessoas que não leram a Bíblia, esse assunto parece muito distante da sua realidade. Mas para quem conhece a Bíblia de forma superficial, pensa que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Gênesis. Mas não é assim. Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia canônica, mas sim Juízes, que está escrita por volta de 970 a 932 da era cristã. Tá certo? O livro mais recente é Apocalipse, 100 anos da era cristã. Os livros da Bíblia canônica têm no centro duas personagens ímpares do judaísmo e cristianismo. O livro de Gênesis, criação do ser humano, a sua vida no paraíso terrestre. O livro de Apocalipse, no final, narrativa de Jerusalém celeste. No centro da Bíblia estão os livros de Malaquias e Mateus, encerrando o Primeiro Testamento e iniciando o Segundo Testamento. Malaquias termina falando do profeta Elias e o Evangelho de Mateus inicia falando de Jesus Cristo. Elias e Jesus são símbolos de vida no judaísmo e no cristianismo. Observe essas duas imagens aí. Essas duas imagens, elas estão contidas na mesma Bíblia. De um lado, o Éden, com a árvore da vida, que é do Antigo Testamento. Do outro lado, Nova Jerusalém, também falando sobre a árvore da vida, lá no livro de Apocalipse. De Gênesis até Malaquias, conta a história do Antigo Testamento, que hoje é chamada de antes da era cristã, e no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, chamado de era cristã, mas é Novo Testamento, porque estão mudando as nomenclaturas
E agora, muitas pessoas não chamam mais de Antigo Testamento e Novo Testamento, e sim antes da era cristã e na era cristã. Saibam que toda a Bíblia, ela gira em torno do conhecimento sobre a palavra de Deus e gira em torno também das regras e normas para se alcançar o reino celestial, como se fosse um manual de regras e práticas. Antigo e Novo, ou Primeiro e Segundo Testamento, como devem ser chamados. Quando dizemos Primeiro e Segundo Testamentos, afirmamos que há uma continuidade entre os mesmos. Um não supera o outro. São dois modos possíveis de Deus se manifestar no meio de nós. Observe as terminologias que nós vamos comentar agora. Antes era escrito AC para antes de Cristo e DC para depois de Cristo. Mas está sendo mudado essa terminologia, a forma de se falar sobre esses dois testamentos. Agora é usado antes da Era Comum, A.E.C, e a Era Comum, E.C, que é se referindo ao Novo Testamento, onde se é falado sobre Jesus Cristo, como o conhecemos hoje no Novo Testamento. Primeiro Testamento e Segundo Testamento, certo? A Bíblia hebraica. Os judeus consideram como Bíblia somente 39 livros do Primeiro Testamento, que está dividido em Torá ou Lei, Nebiim ou Profetas, Ketubim ou Escritos, tudo bem? Os judeus terminaram de selecionar os livros inspirados na Tanakh no ano de 95 da Era Cristã, ou seja, como nós conhecemos depois da Era de Cristo, depois do Novo Testamento. A Bíblia Católica possui 73 livros. Como a gente estava falando que ia comentar sobre a Bíblia Católica, que tem essa diferença da Bíblia Evangélica, mas daqui a pouco eu falo por que existe essa diferença. Essa Bíblia Católica possui 73 livros, e quem lembra que na Bíblia Evangélica só são 66 livros, sendo 46 livros do Primeiro Testamento e 27 do Segundo Testamento. Lembrem que no Novo Testamento, tanto a Bíblia evangélica como a católica não muda a quantidade de livros, somente no Antigo Testamento. Essa Bíblia evangélica, como a gente já falou, possui 66 livros, pois ela não considera os 7 livros deixados de fora pelos judeus, chamados de deuterocanônicos, tá bom? E muitos dos evangélicos não chamam de deuterocanônicos e chamam de apócrifos, simplesmente pela nomenclatura. Se você observar, depende muito da consideração tida pelos fiéis de cada religião. Deuterocanônicos são os livros Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Divisões da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em pontos principais. O Pentateuco, já vou adiantando que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde são retirados pelos judeus a Torá, a lei dos judeus. Depois do Pentateuco tem os livros históricos, depois os sapienciais, depois os proféticos e, consequentemente, evangelhos, cartas, Atos e Apocalipse. Vou deixar registrado aqui os livros da Bíblia para, se você quiser retirar quais são eles, você pausa, pode tirar alguma anotação, pode fazer alguma observação e assim por diante. Mas adiante eu vou colocar também os apócrifos, que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer como livros históricos, mas são de grande importância para se conhecer a história. Embora a sua linguagem, ela muitas vezes tenha sido mudada na tradução para outras línguas. Por isso não são aceitos pelos evangélicos como livros canônicos, como fazendo parte do cânon judaico. Quais foram as línguas em que a Bíblia foram escritas? A Bíblia foi escrita inicialmente em 3 línguas: aramaico, hebraico e grego. Manuscritos e códices.
Os livros da Bíblia chegaram até nós por meio de manuscritos e códices. Os códices se diferenciam dos manuscritos pelo fato de não serem escritos de ambos os lados. Atualmente temos mais de 190 manuscritos no Primeiro Testamento. Observa bem, porque eu estou mostrando essa imagem dos manuscritos e desses códices. Saibam que a Bíblia nem sempre foi da forma que nós conhecemos. Quando a Bíblia foi montada, ela foi descoberta em manuscritos, nesses códices que nós estamos falando, e eles foram encontrados muitas vezes em cavernas nas montanhas, e depois montados, e somente muito tempo depois foram colocados os capítulos e os versículos, depois da Bíblia já montada. Bíblia apócrifa. O que são chamados de livros apócrifos? Vamos lá, atenção. Aqui ninguém está querendo menosprezar esses 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica, porque até a própria Bíblia Católica, ela coloca nos escritos dos apócrifos, que são chamados por alguns, mas considerados deuterocanônicos, como colocados na Bíblia após o período de canonização desses escritos. Então eles são chamados de deuterocanônicos, tudo bem? Então, para muitos, os apócrifos, eles são considerados como textos usados de forma escondida, falso, texto de aberrantes, complementar ou alternativo em relação ao texto canônico, tudo bem? Se eles são alternativos, eles não são os textos originais canônicos referentes ao cânon judaico. E isso nunca é contestado por ninguém. Os textos canônicos se diferenciam dos textos chamados de deuterocanônicos, e aqui nós estamos tratando eles como apócrifos, porque não são só os 7 que estão na Bíblia Católica. Existem 52 livros no Primeiro Testamento e mais 88 no Segundo Testamento. Não são somente aqueles que estão na Bíblia, saibam disso. Para que assim vocês possam identificar que existem livros considerados apócrifos até por outras religiões, a não ser os evangélicos. Evangélicos e católicos têm poucas diferenças às considerações nos livros deuterocanônicos. Por que eu estou comentando assim? Porque tanto evangélicos como católicos sabem que os livros deuterocanônicos, eles não são originalmente adicionados à Bíblia no período do cânon judaico. Vou aqui mostrar para vocês alguns livros, ou os livros, que são considerados apócrifos, para que, se você quiser, mais adiante, olhar, reconhecer, anotar, tirar dúvidas, eles estão aí. Só basta pausar o vídeo e notar ou tirar suas dúvidas, tudo bem? Esses são os apócrifos do Primeiro Testamento. Apócrifos do Segundo Testamento. Para que você leia, basta simplesmente pausar o vídeo e fazer a leitura e o estudo necessário de quais são eles. Tudo bem? Bem, tendo em vista que já observamos todo o conteúdo necessário referente à formação da Bíblia, nós vamos parar por aqui. Aguardo todos para que se possa tirar suas dúvidas. Tendo dúvida, pode rever o vídeo quantas vezes forem necessárias para adquirir o conhecimento e tirar suas dúvidas, ou até mesmo fazer a sua crítica para melhorar os conhecimentos necessários sobre o assunto.